bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Escola da Vida. Eu sou a Ana Paula de Deus e estamos aqui nessa série Despertar da Humanidade. E nós estamos focando agora nas nossas conexões. E nas nossas conexões que fazemos de forma inteligente. Na semana passada, no nosso vídeo anterior, que eu já vou deixar aqui para vocês, a gente conversou sobre as conexões que a gente tem lá no início da nossa vida, ainda na barriga da nossa mãe e durante toda a nossa infância. E hoje a gente quer falar para você sobre as conexões que a gente começa a formar na nossa adolescência. Mas para isso, eu já vou chamar o meu amigo Diogo aqui para ele dar as boas-vindas para vocês e depois a gente entra nesse conteúdo maravilhoso. Fala aí, meu amigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo muito especial, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu com a Ana, né? E como as conexões mexem, né, com a nossa vida. É muito importante a gente entender alguns processos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Hoje focado aí na adolescência, né? Focado nas conexões que os nossos filhos ele começam a ter, e são essas conexões que vai formar a vida que ele vai ter para os próximos anos, né? Vai formar a mentalidade, vai formar as crenças dele, assim como foi falado no vídeo anterior, né? As crianças ali de 1 até 7, 8 anos, nós pais, nós adultos é que formamos essas crianças. A gente vai focar um pouquinho hoje agora já mais nessa parte da adolescência. E o primeiro item aqui que a gente queria falar é sobre o ambiente da sua casa e o ambiente na rua, né, na qual os nossos filhos estão convivendo, seja na escola, seja às vezes aí, né, em um clube, enfim, os lugares que a gente frequenta. Eu queria começar aqui falando sobre a casa. Como que é o ambiente da sua casa? Como que são a relação sua com a sua família direta? Não sei se você, de repente, mora só vocês e seus filhos, se de repente mora também seus avós, se são muito próximos, se mora às vezes também seus tios e tem ali muito contato com os primos e tudo mais, né? Então é muito importante você, primeiro, observar esse ambiente. Como é esse ambiente? É um ambiente em que se tem incentivo ou é um ambiente que se tem somente cobrança? É um ambiente que é pesado, que é muitas vezes, como que eu posso dizer a palavra certa? Um ambiente difícil, né? Porque não é fácil se relacionar, mesmo entre pais e filhos, a gente sabe. Estava ouvindo um material aqui e ele estava falando muito sobre tudo aquilo que a gente ouve o dia todo. E aí eu queria te chamar a atenção para você agora pai, você agora mãe, né? Você que cuida, né, dos seus adolescentes. Como é a relação sua com eles? Você incentiva, falando palavras positivas, e eu não quero dizer que você tem que ficar passando a mão na cabeça, tá? Mas você é aquela pessoa que incentiva, que encoraja, que mostra o caminho, que mostra a verdade para os seus filhos, para os seus adolescentes? Isso é muito importante, né? Você começar a reparar. Porque palavras como você é burro, você não consegue, você é incompetente, você não faz nada, você é um preguiçoso, tudo isso ele vai o quê? Criando dentro desse adolescente esse sentimento. E tudo que a gente joga para dentro atrai. Se você jogar coisas negativas, você só vai ver coisas negativas. É por isso que dentro de uma mesma situação, existem pessoas que vencem e existem pessoas que são derrotadas. Por quê? Porque aquelas que vencem, elas enxergam que elas podem, que elas vão sofrer, que elas vão passar por aperto, por dificuldade, mas elas vão conseguir vencer. E mesmo outras mesmas pessoas nessa relação, ela pensa o seguinte, cara, é difícil demais, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, e ela desiste. Não é que ela perde porque tinha de perder, é porque ela desiste. Então, tudo isso é influência do que a gente fala. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho também, né? Se você falar um pouquinho desse ambiente de casa, mas também na rua.
né? Qual a importância da gente preparar os nossos adolescentes aí para esses ambientes que eles vão Isso que você frequentar? trouxe, né, Diogo, me faz refletir várias coisas, né? Primeiro que é muito importante que a gente cuide da nossa higiene mental, né? E que para isso nós pais que convivemos com esses adolescentes ou os nossos pais que conviveram conosco na adolescência precisam ter essa empatia, essa delicadeza de saber, né? Como trazer esse ambiente salutar para que esse adolescente ele possa passar por esse momento, né? Que muitos psicólogos falam que esse momento é como se fosse o nosso segundo nascimento, né? Um momento de parto, porque a gente deixa de ser aquela criança 100% dependente dos nossos pais e agora a gente precisa se encontrar, saber quem a gente é, né? Porque afinal de contas a gente vai cortar finalmente aquele umbigo, né, que a gente tinha de união com as pessoas, né, que nos colocaram no mundo. E agora a gente vai precisar dar alguns passos sozinhos, passo a passo a gente vai caminhar para que a gente possa aí ser adulto, né? Então é muito importante que a gente proporcione para os nossos filhos esse ambiente salutar, para que eles possam, de fato, né, se encontrar no meio de tudo isso, né, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, obviamente, né, com a nossa experiência, eles possam aí se encontrar e crescer pessoas, né, do bem, pessoas inteligentes emocionalmente, inteligentes socialmente, né, que é o que a gente está querendo enfocar hoje. Tá? E aí eu queria trazer um dado para vocês aqui hoje que eu achei muito interessante. Assim, olha como o adolescente ele recebe uma carga grande. Quando a gente está na infância e durante a puberdade aí, a gente cresce mais ou menos aí de 4 a 10 centímetros por ano. Quando a gente chega no período da adolescência, em cerca de 2 anos, a gente já cresceu meio metro, né? E muitas vezes aumenta aí 30 quilos. Então, vejam que o que acontece conosco é uma mudança radical. Muitas vezes a gente dobra de tamanho, né? E a gente passa a ser visto pelas pessoas como um adulto, né? Que, na verdade, nós não somos, né? Aquele adolescente, ele ainda não é adulto, porque, afinal de contas, o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. E a ciência traz um questionamento que durante muito tempo foi estudado, que é uma questão assim, ó, se até os 10 e a 12 anos a gente realmente desenvolve o nosso cérebro para o tamanho original que a gente vai ter como adulto, por que que aos 10 ou 12 anos essa pessoa ainda não é como um adulto ele não se comporta como um adulto? E durante muito tempo se achou que era uma questão unicamente hormonal, que obviamente a gente sabe, né, que existe aí uma quantidade de hormônios enorme que vai invadir o corpo do adolescente. Mas hoje a gente sabe que existe uma mudança, gente, radical no nosso cérebro. Inclusive, né, de tamanho, né? Existem aí várias conexões que serão perdidas, afinadas, né? Serão refinadas, né? Então, são muitas conexões que vão acontecer, que vão fazer desse adolescente o adulto que ele vai se formar lá na frente. E ele precisa muito, gente, muito desse apoio. Não só da família, mas da sociedade como um todo. E muitas vezes nós pais, né, que a gente está acostumado a ter o nosso filho ali o dia todo, a gente está acostumado com um filho que diz sim, ok, no máximo pequenas reclamações, a gente vai ter aí, né, um adolescente que vai dizer não, eu não estou afim, eu não quero, eu não gosto, né? E isso vai trazer um impacto radical também para você, né, que é pai, para mim, para o Diogo, né, que estamos passando aí também para essa fase. Eu tenho um filho de 12 anos, o Diogo tem um filho de 14 anos, né? E a gente está vivendo esse momento de desmembramento que para nós também gera, né, mudanças aí na nossa mente. E muitas vezes a gente não quer descolar esse fio. Por quê? Porque a gente sabe que no momento que a gente descolar esse fio, vão ter riscos, vão vir problemas para eles que a gente não quer que eles passem. Porque, afinal de contas, a gente já passou por isso, né?
A gente não quer que eles passem, a gente quer proteger, a gente colocar no ninho, né? Mas, infelizmente, pessoal, esse momento da adolescência hoje é muito conhecido como um momento fundamental para que você seja um adulto responsável, saudável, de sucesso, porque é aqui que você vai aprender. Aqui é que você vai escolher com quem você vai andar. Aqui você vai escolher as suas preferências sexuais. Aqui você vai escolher com quem muitas vezes você vai casar. A gente sabe que hoje em dia, né, o adolescente está aí entrando cada vez mais cedo no mundo sexual, está muitas vezes tendo filhos durante essa fase, né, aí, e que ele fez ali uma opção que ele vai carregar pelo resto da vida, né, aquilo no ombrinho dele, né? Me conta um pouquinho aí, Diogo, sobre essa sua experiência. Claro que o seu filho entrou agora na adolescência, e depois também eu vou te jogar aqui o que está acontecendo aqui em casa. Perfeito, perfeito. Então, Ana, tudo isso que você falou parte de um princípio que é a mentalidade, né? E eu queria que vocês refletissem junto comigo aqui, e acredito que vocês vão me dar razão. Vocês conhecem adultos que têm mais de 30, 40 anos, mas que têm atitude de criança ainda? E vocês conhecem adolescentes ou até crianças que já têm atitudes de adulto? Tudo isso é por conta da mentalidade. E a mentalidade, ela só pode ser modificada de duas formas: através de áudios e de livros, tá? Por isso que você vai ver, e a gente falou muito isso, né, dentro da série Empreender, que você precisa começar a mudar as coisas que você ouve, as coisas que você escuta e as coisas que você lê. E agora eu falo para você jovem que está aqui me ouvindo, também para os pais, né, mas principalmente para você adolescente. Às vezes, seus pais, eles não foram educados, ou eles não têm uma mentalidade para poder te orientar. E o século XXI, ele mudou de uma forma, assim, muito rápida. Hoje a informação, ela é muito fácil. Hoje você tem acesso a qualquer informação. Por exemplo, através desse vídeo mesmo que você está assistindo hoje, você está recebendo informações que eu não recebi. Acredito que a Ana também não recebeu quando era mais nova, né? E tudo isso a gente teve que descobrir, às vezes, vivendo. E por isso a gente cometeu muitos erros. Então, o que eu gostaria de te trazer agora é: você jovem, e você pai, e você mãe, como é a mentalidade das pessoas que estão à sua volta? São pessoas de mentalidade de escassez? São pessoas de mentalidade, desculpe de dizer, mais pobre? O que eu quero dizer pobre? Não é que a pessoa não tem dinheiro, mas são mentalidades de coisas pequenas, de coisas baixas. Você precisa começar a se cercar, meu amigo, minha amiga, de pessoas que têm mentalidade próspera, de pessoas que falam de coisas boas, de pessoas que sonham. Sabe qual que é o maior defeito, Ana, para mim, que eu vejo hoje no mundo? As pessoas deixaram de sonhar. As pessoas deixaram, sabe, de ter uma ambição. E ambição não é ganância, são duas coisas diferentes. As pessoas pararam, sabe, de querer evoluir. Tudo é só empurrar com a barriga. E aí acontece o que a Ana comentou, né? Hoje tem muitos adolescentes de 15, 16 anos que estão com filhos. Imagine uma pessoa com 16 anos começar a educar uma criança. Como que vai se dar isso, sabe? Como que vai dar? Não é quer dizer que não tem jeito, tem. Depois que fez, a gente dá um jeito, mas hoje a gente queria chamar a tua atenção, meu jovem, minha jovem, para que você possa crescer de forma saudável e que você possa planejar o seu futuro. E como fazer isso, Diogo? Assim como na escola. As pessoas que pensam que seus filhos vão fazer uma faculdade, o que elas fazem? Normalmente elas colocam numa escola particular, elas preparam essa criança para que essa criança consiga chegar lá, né, no ensino médio, fazer uma prova, né, para uma faculdade federal e passar naquela prova. E aí sim ela vai fazer aquela faculdade, ela vai se formar e o futuro dela está basicamente encaminhado. Eu quero te trazer essa mesma realidade para a vida dos seus filhos, dos seus adolescentes. Quem são as pessoas que eles estão convivendo? Não biotipos, tá? Por favor, não. Hoje a gente está no século XXI, as coisas mudou. Não é, tem que ser só se envolver com rico e tal, não. Qual é a mentalidade dessas pessoas que eles estão envolvidos? E oriente os seus filhos nessa relação. Se você viu que ele está conversando com uma pessoa ali que só fala de briga, que só fala, sabe, de querer estar por cima e tudo, mostra para o seu filho: filho, e aí, o que você acha da atitude daquela pessoa?
Você acha que é uma atitude boa, positiva? Você quer ser igual a ele? Você quer ser daquela forma? Para que o seu filho comece a entender, meu pai não está me proibindo de falar com aquela pessoa. Meu pai só está me mostrando, essa pessoa que eu quero ser no futuro. Então a gente tem que começar a trabalhar essa questão, mostrar para os nossos jovens qual é a mentalidade ideal e correta que ele deve ter. E se você hoje, pai, mãe, não tem ainda essa mentalidade, comece a trabalhar essa mentalidade. Busque por áudios, busque por livros que te ensinem a direcionar seus filhos para o caminho correto. Não é isso, Ana? Comenta aí o que você tem para nos passar sobre essa questão aí da mentalidade. Isso mesmo, né, Diogo? Eu estava aqui pensando, né, uma coisa. Há um tempo atrás saiu uma reportagem, né, falando que muitas vezes o nosso cérebro pode levar até 30 anos para, de fato, ele amadurecer 100%. E aí eu já vi pessoas adultas, né, com 26 anos aí, falando assim, não, mas meu cérebro ainda está amadurecendo. Gente, cuidado, né? Cuidado para não confundir as coisas. Porque, na verdade, o teu cérebro está assim, amadurecendo e, né, se firmando para aquilo que ele vai ser o resto da vida. Porém, você, aos 18, 19 anos ali, você já começa a ter a capacidade 100% de discernir o que é certo, o que é errado, de decidir que algo, né, não está interessante para você porque vai te causar um problema, né? Ou seja, você consegue prever problemas que vão acontecer. Então, cuidado para você não ficar, né, aí preso na adolescência, né, e não crescer como de fato você deveria. Porque, de fato, a adolescência, ela tem os seus percalços e precisam ser todos eles superados. Mas existe um momento certo da gente começar a firmar os pés no chão e se entender como adulto que vamos nos formar, né, para que, de fato, a gente possa evoluir, porque senão a gente se torna isso aí que o Diogo falou, né? Pessoas já com bastante idade, mas com uma mentalidade infantilizada, né? Ainda sem querer assumir riscos, sem querer assumir compromissos, a querer assumir uma casa, né? Contando tudo com os pais. E isso, com certeza, não é algo que vai te impulsionar, não é algo que vai te transformar em alguém vencedor, em alguém que vai realmente conquistar e deixar aí um legado. E você quer isso para você? Você quer de fato ser essa pessoa, né, que não evoluiu, que não trouxe nada de novo para o teu entorno, para a tua vida? Eu acredito que não, né? Você tem que entender, né, que o adolescente, quando ele está aqui do nosso lado, gente, ele vai ter muitas questões a resolver. E o Diogo comentou uma coisa que me chama muita atenção, que é a questão das amizades. E é muito difícil mesmo a gente ser pai nesse momento, porque os nossos filhos, eles vão buscar fora de casa aquilo que para eles está faltando de alguma forma. E isso não quer dizer que você foi um pai ruim, que você deixou de fazer alguma coisa pelo seu filho. Porque, na verdade, gente, eu tenho uma coisa comigo, assim, que os amigos, eles servem não só para um único propósito, mas os amigos na adolescência em especial, eles servem para que você possa vivenciar o novo, já que o pai não faz parte do novo. Você já conhece como seu pai vai agir, o que seu pai vai falar, o que seu pai pensa. Então, os amigos trazem o novo. O cérebro do adolescente precisa de novidade. Porque quando a gente é criança, gente, ó, o bebezinho tá lá chorando. Você pega um chocalho e balança, ele para de chorar, presta atenção no chocalho. Ou seja, qualquer coisa pode ser muito interessante e gratificante para uma pessoa, né, uma criança. Mas quando a gente vai ficando adolescente, você conta aquela mesma piada, sabe aquela coisa do achou, ele não ri mais, ele não se interessa mais. Porque aquelas conexões que faziam com que ele achasse tudo legal e tudo interessante não existem mais. Então, ele precisa dos amigos para aprender novas culturas, para se exercitar, para aprender sobre sexo, para ter carinho, um carinho diferenciado que ele não pode ter em casa. É com os amigos que eles vão vivenciar momentos de convivência com as drogas. Isso não quer dizer que ele vai aderir a isso, mas ele vai conviver. Você não pode ficar cego para isso, porque o teu filho vai saber.
né, que existem as bebidas, o cigarro, as drogas, e cabe muito aquilo que ele trouxe de bagagem e como que nós vamos auxiliá-los, eles entrarem ou não nesse mundo, né? Porque já se sabe hoje em dia que como o adolescente ele busca o tempo inteiro essa recompensa, aquele sentimento de alegria que ele tinha com aquele pequeno carrinho que ele brincava e que agora ele não consegue mais, que ele faz um monte de coisa, ele não consegue ter mais aquele sentimento, então ele fica em busca de coisas e coisas, e as drogas são muito perigosas nesse momento, né? Muito perigosas, porque as drogas vão, de fato, trazer esse sentimento. Porém, esse sentimento passa rápido, e aí os vícios, muitas vezes, são feitos, né? E acontece exatamente nesse período. Então, nós, pais, precisamos fazer uma coisa que eu achei muito legal que o Diogo falou. Ele falou assim, filho, será que essa pessoa... E aí que vem um ponto, né? Porque como que nós devemos agir com os nossos adolescentes? O adolescente, gente, ele tem duas formas de aprender. Não só o adolescente, mas todos nós. A gente tem duas formas de aprender. Uma é a mentoria, né? A mentoria de alguém que já viveu aquilo, que já sabe. E o outro é vivendo aquilo na prática e aprendendo, né? Com o erro, com a dor. Então, a gente tem dois caminhos. O adolescente, ele viveu até aquele momento sob mentoria. Ele só tinha isso. Então, agora ele não quer mais. Se você falar para ele assim, filho, não faz isso, porque vai acontecer isso, 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 ele vai fazer o contrário. Ele não quer mais a mentoria. Ele quer tomar suas próprias decisões, mas nós, como seres inteligentes, pais inteligentes, nós podemos orientar os nossos filhos sem que eles saibam que a gente está influenciando, né? Influenciando a sua atitude, né? A forma como ele vai agir. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar o nosso filho acertar ou errar, mas a gente precisa mostrar, contar uma história, de N formas a gente pode trazer essa perspectiva para o nosso filho, porque se tem uma coisa que o adolescente às vezes a gente pensa que não, mas o adolescente é medroso, o adolescente não quer passar por riscos, ele corre riscos porque ele não entende os riscos que ele está vivendo, certo? Mas no momento em que você fala assim, ó, filho, se quando você for sair hoje para a festa, abastece o carro, porque pode ser que você, quando voltar, não tenha gasolina, teu filho não vai abastecer, ele não vai abastecer. Mas se você trouxer uma perspectiva assim, nossa, uma colega meu saiu outro dia, não abasteceu, e aí você acredita, 4 horas da manhã, ficou parado naquela rua tal, aí você fala uma rua bem ruim. Menino, mas passou um medo, e não tinha para quem ligar, não tinha quem fosse buscar, ficou preso dentro do carro. O adolescente ele já vai criar um pânico dentro dele, não vai falar nada na hora do pai. Mas assim que ele sair, ele vai passar no posto, vai abastecer. Ele não vai querer correr esse risco. Porque o adolescente só corre risco porque ele não entende o risco que ele está criando para a vida dele. Entendeu? Então, a gente precisa ser inteligente para fazer com que os nossos filhos tomem suas próprias decisões, porém, baseado na nossa experiência, né? Naquilo que a gente sabe, que a gente está vendo que vai acontecer, mas para ele não é óbvio. E aí é onde entra a empatia, né? Porque se a gente não entender que o nosso filho precisa desse momento de tomar as decisões, a gente vai querer tomar todas as decisões por ele, vai acabar havendo uma bipartição aí dentro da sua casa, porque seu filho vai querer se afastar de você para poder ele se encontrar, porque você não vai deixar ele se encontrar. Quando você quer tomar todas as decisões por ele, você impede o teu filho de crescer. Você impede o teu filho de criar suas próprias experiências. Você impede o seu filho, né, de ser aquele adulto. E é por isso que, muitas vezes, o adulto que a gente comentou nesse instante que se infantilizou, ele ficou assim também por causa dos seus pais. Porque o pai não deixou ele viver aquilo que ele precisava. Não deixou ele nem sequer botar a própria comida no prato, depois de adulto. Eu vejo isso no meu entorno, gente. Mães, eu tenho uma amiga que ela casou com um rapaz, que o rapaz precisa ir jantar na casa da mãe todo dia. Porque a mãe faz a janta dele todo dia, coloca no prato, separa a roupa. Então, quando ele sai do trabalho, ele vai para a casa da mãe, toma banho lá na casa da mãe, janta e vai para a casa dele. Olha que coisa maravilhosa que a sua mãe, né, que a mãe dele está fazendo por ele. Está infantilizando, não está permitindo que ele possa crescer, que ele possa escolher sequer a roupa que ele vai usar, né? E aí, trazendo aqui para a minha experiência, eu vejo muito isso com meu menino de 12 anos. Muito. Eu preciso, às vezes, ser muito inteligente para fazer com que ele tome as decisões corretas.
em especial em relação ao estudo, porque como ele ainda tem 12 anos, né, ainda está iniciando o processo. Então, em relação aos estudos, que para ele deixou de ter, né, não tem mais, ele não tem interesse nisso, ele faz porque ele precisa fazer, né? E em relação ao tempo que ele passa na internet jogando e assistindo vídeo, porque isso traz para ele, né, uma alegria, né? Ele consegue se transpor da vida que ele tem para a vida que ele gostaria de ter, provavelmente, né, naqueles vídeos. E aí, meu amigo, é muito difícil você impor limite, impor tempo, impor que é necessário fazer uma leitura. O Diogo colocou aí a questão dos livros. É muito difícil você convencer um adolescente a não ir para o YouTube, mas sim ir para um livro, né? Fazer uma leitura, ou ir sim para o YouTube, mas assistir coisas que possam, né, trazer para eles aí uma forma de mentoria, né, momentos em que ele vai aprender coisas, porque a gente sabe que hoje no YouTube, né, tem muita coisa boa. Se a gente souber filtrar, nós mesmos estamos aqui, né, e temos a consciência de estar passando para você um vídeo com coisas, né, que são realmente edificadoras, que vão te ajudar a ter uma vida aí mais produtiva e mais feliz, né? Então, a gente precisa ser muito sábio. A sabedoria é uma coisa fundamental para os pais nesse momento, para realmente convencer os nossos filhos a sair daqui e vir para onde ele deveria estar, porque senão ele vai perder muito tempo. Gente, às vezes a gente perde todo esse período dos 30 anos, aí a gente perde brincando, indo para farra, fazendo só aquilo que a gente gosta. E aí, quando chega lá nos 30 anos, a gente já está começando a querer ficar cansado. Vixe, Maria, agora eu descobri o que eu tenho que fazer. E agora? Já com 30 anos é que eu vou começar a fazer algo que eu poderia ter começado quando eu tinha 15, 16 anos, né? Então, a gente precisa ser esse estímulo para o nosso filho de tentar balancear todos esses sentimentos, essas emoções, né? E todos esses hormônios aí que estão rolando dentro dele. Aí, Ana, é isso aí. E olha para você ver, Ana, que coisa, hein? Você contou essa história do carro sem gasolina. Você acredita que aconteceu comigo? Aconteceu comigo, menino. Não, era o meu amigo que estava dirigindo, mas aconteceu. E é de fato, né, contando uma experiência que vai mexer, né, com os seus filhos e isso vai ficar gravado nele. Porque lembre, gente, isso é até estratégia de marketing, chama-se storytelling. Se você contar algo, né, histórias, Jesus mesmo usava parábolas, elas ficam cravadas na nossa mente e no nosso coração. É a forma da gente ensinar aí os nossos filhos, né? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você clique aqui no aviãozinho e mande para outras pessoas se essa mensagem fez sentido para você. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o pensar e planejar o futuro, que aí entra aí o casamento, né? Entra um pouco o que a Ana colocou, a questão dos adolescentes hoje estarem juntando, estarem tendo filhos muito cedo. A gente vai bater um papo sobre esse tema. E se você tem dúvida, não perca esse vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, porque nós estamos passando por esse processo e a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho, né, dessa sabedoria que nós temos. E, se possível, deixe um comentário abaixo. Comente se você passa por isso, se você tem essa dificuldade também, o que você fez para que a gente possa compartilhar com mais pessoas e levar aí uma mensagem positiva para a gente mudar os nossos jovens, nossos adolescentes, porque são eles o futuro da nossa nação. Beleza? Só até o próximo vídeo e muito obrigado. Do meu coração para o seu, muita luz e muita paz.